Olá, gente. Boa noite. Vamos aqui iniciar mais uma live. Na verdade, dar continuidade à live anterior, né, que trata sobre o lugar da psicologia diante da pandemia do coronavírus no Brasil. Boa noite para vocês que estão entrando aí novamente na nossa live. Pontua para como é que tá o áudio. Tá conseguindo ouvir direitinho? Tô só aguardando aqui a Ionara mandar o convite. Olá, Estela, tudo bem? A Ionara mandou aqui o convite. Oi, Luciene, tudo bom? Oi, gente, sejam bem-vindos. Oi, Bruno. Oi, Ionara. Ficou arrebenteado, voltei. É nós de novo, né? Vamos. Vamos lá. Bom, gente, vamos dar mais um minutinho aí, Ionara, só para mais pessoas poderem acessar a live. Mas lembrando que essas lives vão ficar disponíveis aqui no Instagram durante 24 horas e nós vamos também baixar esse conteúdo para disponibilizar eles tanto no Facebook, eu acredito que no YouTube também a gente vai conseguir disponibilizar, assim a gente não perde esse conteúdo, né, Ionara? Perfeito. Eu acho que precisa. Né, a gente salva isso. Bom, dando continuidade então à nossa live, que é com o tema a psicologia diante da epidemia, da pandemia, né, do coronavírus no Brasil, e qual que é o lugar da psicologia diante de tudo isso que tem acontecendo. A gente sabe que é uma situação extremamente atípica, que todas as orientações agora elas estão tendo que ser reformuladas ou adaptadas diante desse contexto. E eu estava pensando, na verdade, esses dias sobre o que a gente tem vivido, e essa particularidade do Brasil em relação a outros países, em relação a muitos outros países, é o fato de que talvez essa seja a primeira vez que todo o nosso país esteja mobilizado e também susceptível a uma situação em específico. Né? E isso, fico imaginando o quanto pode marcar as pessoas, o quanto isso pode comprometer a nossa história. Até hoje, mais cedo, nós estávamos conversando, né, Ionara, de como essa situação pode mudar a história do trabalho no Brasil. A gente tem descoberto várias maneiras de lidar com esse processo de isolamento, de quarentena. É uma oportunidade que as pessoas têm encontrado de construir novas maneiras de lidar com essa relação social, maneiras de também lidar com a própria angústia, com a própria ansiedade, com o próprio corpo, né? Nesse processo de redenção mesmo, que as pessoas estão vivendo hoje. E reelaborar e ressignificar todas essas histórias demanda muito esforço pessoal. Né? E o suporte da psicologia e o trabalho psicossocial nesse momento ele é de extrema importância e nós sabemos que a grande maioria dos profissionais de psicologia, das profissionais e dos profissionais de psicologia, na verdade, eles atuam também na área clínica, né, além dos profissionais que são concursados ou que têm algum cargo em comissão, e a psicologia clínica, ela é nesse momento também afetada diretamente por esse processo que a gente tem vivido. E então, pensando nesse lugar da psicologia prática, inclusive principalmente da psicologia clínica, mas eu acredito que o atendimento online ele também consiga abranger outras áreas, claro que depende muito de adaptações, né? A gente vai ter que criar maneiras de atuar de forma ética em outras áreas da psicologia através do atendimento online. Eu acho que hoje esse é o nosso grande desafio, descobrir as maneiras de utilizar as tecnologias da informação como um canal de levar um processo de saúde mental para as pessoas, de atendimento psicossocial, de uma forma ética, responsável e científica, né? Porque esse precisa ser o compromisso da psicologia. E também entendendo que as pessoas precisam ter garantidas a sua dignidade enquanto pessoa, né? E o atendimento psicológico ele é um serviço que promove essa dignidade da pessoa humana. Então, esse lugar da psicologia hoje, ele é convocado.
para poder assumir uma linha de frente nessa batalha que a gente tem aí pela frente. Eu acredito que até setembro ainda tem muita coisa para acontecer, né? E isso vai impactar toda a nossa história no Brasil. Ionara, eu quero mais uma vez te agradecer pela disponibilidade, pela coragem, né, pelo esforço, pelo empenho. Eu sei que você está sempre conosco, todas as vezes que a gente pede o seu apoio, o seu auxílio, você está sempre muito disponível. Isso para nós assim, é essencial para o nosso trabalho, porque você traz uma bagagem, uma experiência que é ímpar, né? Para quem não conhece a Ionara, eu sei que muitas pessoas conhecem, mas para quem não conhece a Ionara ela é professora de psicologia há muitos anos, né, Ionara? É graduada também em Educação Física, foi presidenta do Conselho Regional de Psicologia, ela é psicóloga no Médicos Sem Fronteiras, ela também é professora na Universidade Federal de Goiás. E, Ionara, além disso tudo, né, conta um pouquinho aí da sua experiência, da sua especificidade, porque às vezes alguém está aqui nessa live, não viu a primeira, para a gente poder entender de que lugar você fala. Eu tô vendo um monte de ex-aluno, colega, eu tô aqui lendo e quando a gente tá falando, eu tô lendo. Oi, eu tô vendo os oi, é muito legal. É muito legal ver um monte de psicólogo e psicólogo num sábado, né? Se interessando por entrar no Instagram do Conselho para falar pra gente, né? Então, a pauta é atendimento online. Por que eu estou aqui para falar de atendimento online junto com o Cândido? Porque eu tenho experiência em situações de emergência e desastres. Por 8 vezes já estive fora do país para conflito, desastre e epidemias. Estive na epidemia do Ebola, na Libéria, há alguns anos. E estive agora na epidemia de cólera e conflito armado em Moçambique. Então, e aqui no Brasil, ajudei nos protocolos de Zika, nas equipes, as equipes que fizeram aqui no protocolo de atenção psicossocial para Zika. Fui da comissão, presidente da comissão, uma das coordenadoras da comissão de psicologia e gestão de risco e desastre do Conselho Federal e também aqui do regional. Então, é desse lugar que falo, de uma psicóloga formada aqui em Goiás, na PUC, e que fez um mestrado aqui, doutorado fora. E sou batalhadora do SUS e batalhadora por uma universidade pública, gratuita, e que é um momento que a gente está mostrando que mesmo com o desmonte a gente está firme e a gente vai fazer o que for preciso. É isso mesmo. E tem mais um detalhe que talvez você tenha esquecido de dizer, Ionara. Você também é uma das pessoas que participou na elaboração das resoluções que regulamentam o IPSI, tanto no federal quanto aqui no nosso regional, não é isso? Isso. Então, pode falar. Eu participava todas as resoluções, a gente monta GTs, que são grupos de trabalho, e eu participei do GT que fez a resolução do atendimento online, por isso também estou aqui. Bacana, Ionara, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. O que acontece? O atendimento online, ele era disponibilizado para os psicólogos e psicólogas que tivessem feito o cadastro através da plataforma do IPSI, e esse cadastro ele deveria ser avaliado pela área técnica do Conselho e aprovado em plenária para então o profissional ou a profissional iniciar o atendimento através das tecnologias de informação. Com essa situação que nós temos vivido totalmente atípica no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia ele autorizou que esses atendimentos eles aconteçam, ainda que sem a análise e aprovação do cadastro na plataforma do IPSI, desde que o profissional faça esse cadastro antes de iniciar os atendimentos, né, em decorrência das normas de segurança, da situação muito específica que a gente tem vivido no Brasil. E aí, para falar um pouco sobre a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação, é muito importante que o profissional saiba que os canais de comunicação de tecnologia da informação, eles estão disponíveis para facilitar o acesso do profissional ao cliente e da sociedade também ao serviço de psicologia. E para que esse atendimento aconteça, é preciso que o profissional siga as recomendações, as regulamentações éticas e científicas para este tipo de atendimento, né? Porque é um atendimento diferente do que é feito presencialmente e ele exige
muitos cuidados que são diferentes do atendimento feito, por exemplo, no consultório. E aí nós temos a Resolução 11 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta o atendimento online, e o profissional ele só pode atender, né, atender por meio de tecnologia da comunicação à distância com cadastro no Conselho Regional de Psicologia. Quem atender sem esse cadastro está cometendo uma falta ética. A pessoa está cometendo uma falta ética. Então é importante que você entre no site do EPSI e faça o seu cadastro. E nós aqui no Conselho Regional de Psicologia de Goiás temos uma resolução específica que vai tratar também sobre o assunto, né, que é a nossa resolução de número 3 de 2019, que também teve uma participação da Ionara no processo de elaboração, e essas resoluções elas vão nortear todos os psicólogos e psicólogas durante o preenchimento desse cadastro. Falando sobre esse processo de atendimento online, é muito importante a gente entender que, através do atendimento online, 4 tipos de serviços psicológicos eles são disponibilizados, que é consulta e atendimento psicológico, seleção de pessoal, utilização de instrumentos psicológicos com parecer favorável da SAPEPS e a supervisão técnica. Quando você preenche o cadastro e você escolhe as opções, as modalidades de prestação de serviço que você vai oferecer através dessa plataforma, você precisa, quando você for fundamentar teoricamente e prática cada uma dessas atuações que você vai fazer, que você pretende fazer através do atendimento online. Por que a gente pede isso? Porque não faz sentido o profissional disponibilizar um tipo de atendimento que ele não tem formação, não tem habilitação e competência técnica para poder realizar. Inclusive, isso é uma falta ética, né, conforme o nosso código de ética profissional. Então, com o intuito de resguardar o profissional, a gente pede para que vocês fundamentem todos os serviços que vocês pretendem oferecer através dessa plataforma. O psicólogo ele é obrigado a especificar quais são os recursos tecnológicos utilizados para garantir o sigilo das informações e orientar o cliente sobre isso. Então, é importante que você tenha um antivírus atualizado no seu computador, e é importante que você informe o seu cliente para que ele também tenha um antivírus atualizado no computador e que esse antivírus sempre esteja atualizado com frequência. É importante você também fazer um contrato terapêutico de sigilo profissional, orientar essa pessoa para que ela esteja em um ambiente adequado, também tenha sigilo profissional. Se a pessoa utilizar o fone de ouvido, é melhor, porque você tem mais garantias. Orientar a pessoa a não fazer nenhum tipo de gravação do material, porque o atendimento online, diferente do presencial, ele é muito fácil de ter informações que são vazadas desse atendimento, não é isso, Ionara? Isso. Quando você entra no portal, a gente digitou aqui para vocês, eles estão pedindo para você deixar fixo o do site, né? Quando você fazer isso. Cadastra aqui sim. Quando você abre, já está coronavírus, comunicado sobre atendimento online. Profissionais poderão fazer atendimento online sem necessidade de aguardar a confirmação do cadastro no EPSI para os meses de março e abril. Só faltou colocar isso, né? Que foi o que o federal colocou. Quando você roda lá embaixo, tem assim os termos, a resolução, a ajuda. Então, lá no portal, você vai ter várias formas de ser ajudado. E as formas de segurança. Então, assim, a primeira coisa importante é que eu entendo toda a solidariedade de várias pessoas. Algumas estão se disponibilizando já para ir, para migrar, para atender, mas é muito importante entender que isso não é só uma modalidade em que você migra do presencial para o online só porque você fez o cadastro. A migração depende de estudo. Para você fazer o cadastro, você tem que colocar quais os textos que embasaram. Então, você vai atender agora pessoas com ansiedade diante da epidemia. Qual manejo de ansiedade você faz com base na sua abordagem? Qual manejo de ansiedade vai ser possível utilizar apenas um celular ou um computador? Como que você vai fazer o manejo, por exemplo, de ataques de pânico, se forem pacientes que já têm ataques de pânico? Então, assim, você tinha um manejo presencial que tem um enquadre totalmente distinto quando você vai para o online. Então, o cuidado é em estudar bem. Então, você tem muita experiência no presencial. O online é outra coisa. Você tem que ter critérios de segurança. Então, assim, a gente tem problema para manusear o Instagram. Tem hora eu tô aqui, ó, eu nem atendo online. Mas, assim, ó, os critérios de segurança do antivírus,
A pessoa, igual o Cândido falou, usar o fone de ouvido, as questões de segurança, se alguém pegar o telefone dessa pessoa, e a gente leu artigos científicos que falavam dos riscos que isso pode ter, como é que eu vou manejar e acompanhar, porque os contatos podem ser síncronos ou assíncronos, então eu posso ter o atendimento é esse cara a cara, ao vivo, e eu posso, no meu contrato de trabalho, e você tem que fazer um contrato de trabalho, você colocar um contrato em que você tenha a disponibilidade para tantos e-mails em que vocês trocam, ela troca informações, orientações durante a semana. Isso tudo é online, você não pode estar dentro desse pacote do atendimento a depender da forma como você vai negociar. E as restrições são as mesmas. Você tem que ter segurança do aparelho que você está usando, ele é sigiloso, manter o sigilo do ambiente em que você esteja. E tudo que você fizer, você tem que anotar no prontuário como se fosse um atendimento de consultório. Você tem que evoluir o prontuário de acordo com a resolução, você tem que ter tudo guardado. E aí tem várias coisas, não sei se o Cândido vai falar dos riscos que a gente corre. Vai lá, Cândido. Então, assim, também é vedado, né, o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência, isso está na resolução do Conselho Federal. É vedado o atendimento de pessoas em grupos em situação de emergências e desastres. E é vedado o atendimento de pessoas em situação de violência de direito, violação de direitos ou violência. E quando essa resolução ela foi idealizada, Ionara, vocês pensaram nessa situação de emergência, desastres e situação de urgência, por qual motivo? É o seguinte, quando foi vedado que fizesse o atendimento em situações de desastres, especificamente, é porque a gente já tinha percebido que quando a gente teve Brumadinho, Mariana, né? Uma série de pessoas se solidarizam e começavam a mandar pelo Facebook e Instagram, me coloca à disposição para atender. E aí a gente se perguntava, primeiro, não está cadastrado. Segundo, mesmo cadastrado, qual informação essa pessoa tem do território? Por exemplo, para onde estão indo os corpos? Eu vou trabalhar a ansiedade de uma pessoa que está chorando porque eu tenho um parente que desapareceu. Você sabe dar essa informação? Porque em desastres, o que a gente faz é coletar a informação verdadeira e trabalhar com ela ao máximo, dando para a pessoa a capacidade de fazer escolhas para a resolução do problema. Desastre é isso. Então, eu preciso saber onde estão os corpos, quem está fazendo a mobilização comunitária para resgatar, para ter uma outra forma de abrigamento que não aquela, que geralmente as formas de abrigamento são terríveis. Como que eu vou trabalhar o grupo para diminuir a ansiedade daqueles que já não têm casa para morar e estão numa situação de abrigamento terrível? Então, assim, o meu compromisso é com aquela, garantir a autonomia daquela população que sofreu o desastre, para que a dignidade humana seja resgatada. E eu não vou trabalhar a depressão no vazio, a ansiedade no vazio, é a depressão e a ansiedade enraizada em condições materiais terríveis de desamparo e de ninguém estar prestando atenção. E aí todo mundo aparece na hora do desastre e desaparece depois. Então, quando a gente colocou isso, era um cuidado extremo, ético, entendendo o contexto de desastre como um contexto distinto. Então, ele foi pensado para isso, os desastres que seriam socioambientais, essas questões. E por isso foi colocada. E por que a gente colocou que o atendimento tem que ser encerrado ou ser encaminhado para o presencial em situações de emergência, né? É porque se você tem, e aí que o CRP09 tem a nota técnica sobre suicídio, se você tem acompanhado uma pessoa e da ideação suicida já está passando para o planejamento, e adolescentes isso já nem acontece, que tem pesquisas que mostram que ele já vai para a primeira tentativa sem ter o planejamento e a ideação. Então, quando a gente está atendendo e o critério de risco vai subindo, imediatamente você tem que garantir que essa pessoa, assim, eu estou atendendo uma pessoa que está em Londres, eu preciso garantir que essa pessoa tem uma rede de apoio em Londres, quebrar sigilo e que ela seja garantido isso, porque senão eu posso ser processado por um comportamento antiético em que eu continuava a atender e não quebrei o sigilo na hora que precisava, porque alguém precisava cuidar, porque a tentativa de suicídio estava se aproximando. Então, foi assim, com base em muito cuidado, foi estudado, né? Então, para a gente tentar entender, não caiu de paraquedas isso, né? Sim, e é isso mesmo. Aí o Bruno tá perguntando, né? Não fica contraditório o fato de ser vedado, né, o atendimento nas situações de emergência?
Eu entendi que quando eles colocaram que estava permitido agora, está permitido, o cenário 1 você já faz o atendimento, você já tem o cliente, cadastre-se na plataforma para que você possa continuar esse atendimento. Ou já está na plataforma e vai passar a receber mais pacientes em função disso. Então, não é você se deslocando ou tentando interferir em algo lá. São as populações que estão pedindo que você atenda de uma outra forma. Então, eu estou entendendo que foi essa a compreensão do conselho. Não uma ambiguidade, tipo, de você interferir. Mas, por outro lado, o conselho falou, você vai ter que fazer seguindo todas as regras éticas e técnicas. E aí, eu lembro muito do Choso, que ele fala assim, ao psicólogo cabe, e aí assim, só assumir trabalhos para aquilo que você seja qualificado. Então eu tô com um pouquinho de receio, porque muitas pessoas estão querendo muito. E aí, se quiser, eu coloco disponível, Cândido, aquele drive que eu coloquei tudo quanto é material de desastres, para mim é um drive aberto, quem quiser pegar, acho que tem mais de 20 ou 30 publicações, muitas em inglês, né, porque pouca coisa em português, mas tem algumas em português. Aqui nos stories do próprio Perfeito. Instagram, A gente também disponibiliza Drive, e aí as pessoas podem acessar esse material, porque você tem que estudar muito, porque tem peculiaridades que precisam ser trabalhadas no desastre. Então, vamos falar delas. Uma delas. A primeira, eu preciso trabalhar com toda a população, não preciso estar no atendimento online, os rumores. Falei isso na outra live. Então, cabe a todo psicólogo eliminar rumores, e o psicólogo precisa ter as informações. Então, assim, eu sei que a pessoa está aqui em Goiânia, vamos imaginar já essa semana que vem. Ela começa o atendimento porque ela está com muito medo de trabalhar, porque uma pessoa já foi positivo no trabalho dela, e ela da saúde, por exemplo, que isso vai acontecer demais com a gente, né? Então eu estou com muito medo. Eu preciso saber quais são as medidas de biossegurança e trabalhar com elas essas medidas. É bem concreto isso mesmo. O que você precisa para você se sentir seguro. E é bem diretivo. O foco é esse. Eu não vou construir um sentido prolongado sobre essa dor. Em outro momento a gente vai conseguir fazer isso. O atendimento online em desastre, ele vai tentar manejar. Eu vou ter que fazer psicoeducação. Então, qual é o manejo de estresse, técnica de manejo de estresse que você já sabe fazer no presencial que você quer utilizar online? Então, como é que você vai trabalhar essa técnica? Então, você vai atender alguém que está em casa, que está tendo já uma taquicardia, uma aceleração. Qual técnica de manejo de estresse você sabe? Como que você vai aplicá-la por essa metodologia? Perfeito. Ground techniques, o que você precisa você precisa ter claro que em desastres isso você precisa fazer a todo momento. Qual critério de risco eu vou ter? Eu estou atendendo um paciente que eu já atendia presencial, eu já sou cadastrado, e aí eu transferi ele para online, e eu estou vendo que o humor deprimido está aumentando, talvez a ideação suicida voltou, e aí nesse critério de risco, qual é o plano de contingência que eu fiz para esse paciente? Eu tenho a lista de contatos, eu já verifiquei. Eu tenho a lista de contato de vizinhos. Em algum momento a gente vai precisar de vizinhos. Porque se só sou eu e o meu marido morreu. O marido morreu nessa história. E tô matando meu marido. Na hora que eu terminar a live, o que aconteceu? Todo mundo perguntando. Então, assim, meu marido morreu. Tô sozinha nessa história. E não mora ninguém mais comigo. E você tinha um telefone de contato, o meu marido era o único que você tinha. E a minha ideação continua. E eu falo, eu já tô desistindo. Você tem que ter um plano B. A quem você vai ligar? Vamos quebrar sigilo? Quem que você gostaria? Como é que eu vou poder te ajudar? Porque vamos imaginar, gente, os funerais, muitos funerais vão ser fechados. Os processos de luto não vão ser os mesmos que a gente trabalha na terapia agora. Quais são os planos que você vai imaginar para acessar o apoio espiritual que essa pessoa vai precisar ter para elaborar esses processos de luto que não vão ser nos funerais e nos ritos que a gente já tinha? Então, o atendimento em desastres, nesse momento, eu estou entendendo que pede de vocês uma qualificação extrema para manejo de ansiedade, estresse, humor deprimido, verificação de se a pessoa já não está psicotizando, o plano B, com quem que você pode falar em algum momento se você vê que vai entrar em risco. Então é isso. Períodos de isolamento, as orientações básicas de eliminar as situações de internet. Aí eu tô imaginando uma situação, perdão, Cláudia, mas eu vou rir. Porque um monte de coleguinha psicólogo tá compartilhando notícia falsa.
Aí começa o atendimento, o paciente fala assim, mas eu ouvi dizer que eu tenho que tomar esse remédio para malária. E aí o psicólogo não checou se a notícia é falsa. Fala, nossa, como é que é isso para você? Você já tá olhando como é que vai ser? Sabe, você entra na onda. Tô dando um exemplo extremo, mas assim, se você não se preparar e você ser o primeiro a clarear que, tipo assim, eu não posso ficar usando esse tanto de material que é falso. Eu preciso de informação segura, fidedigna, para eu poder trabalhar com o paciente e eu diminuir a ansiedade dele com relação a isso. Então, ao E essas, trabalhar isso. infor- e essas informações seguras, nesse momento, a gente vai encontrar onde? No site do Ministério da Saúde, na Organização Municipal da Saúde, nas secretarias estaduais e municipais de saúde, não é isso? Isso. E aí, Cândido, eu preciso saber, por exemplo, no Brasil, se eu estou atendendo uma pessoa aqui no Brasil, é o número 136, que a pessoa vai pedir todas as informações. Cada estado e cidade vão dar números diferentes. O estado de Goiás ainda não lançou, eu posso estar enganada. Alguém que for da saúde me fale. O município de Goiânia já lançou, vou pedir para o Cândido depois subir o card aí que tem um número. Esse número já é um número com várias com um número que vai ter, se não me engano, mais de 30 técnicos de enfermagem. Se você tem dúvidas sobre sinais, sintomas, para onde ir, é esse o número. Então, se você precisa ter esses dados mínimos para a pessoa, na hora que ela começar a falar para você, olha, comecei o atendimento, eu estou com muita febre hoje, eu estou com dificuldade para respirar, e você vê o nariz dele, que é batimento de asas, que os médicos falam, ai, toquei no nariz, mas eu tinha lavado a mão, né, mas não pode. Então, batimento de asas, tá difícil. É na hora. Você precisa ir para um atendimento. Você sabe onde ir? Não. Aí imagina você atendendo uma pessoa lá em Anápolis, e você não sabe onde é o atendimento de Anápolis. Você não sabe onde é em Cocalzinho. Você precisa saber isso. Então, se vai atender, faça com responsabilidade. Tem informações do município onde essa pessoa está. Ajude essa pessoa a buscar essas informações e compartilhar com você. A gente não está brincando com vidas e as pessoas estão sofrendo e pedindo o nosso apoio. Uhum. E aí tem pessoas perguntando, né? Precisa fazer anamnese antes da primeira sessão? É importante que você faça essa pesquisa sobre a vida da pessoa, sobre o porquê que ela está buscando esse atendimento, né? É importante que você faça um contrato terapêutico para se resguardar e para resguardar o paciente também. Eu vi aqui que teve mais uma colocação, a Thaís disse, né, que nesse momento, quem quer muito ajudar e ainda não tem preparo para o campo, deve tranquilizar os grupos de WhatsApp da família, os vizinhos, e desmistificar a fake news, né? Então, existem outras maneiras também que a gente pode contribuir com essa situação. Porque já que, se eu não tenho a capacitação técnica e teórica para atuar no atendimento online, e se eu me coloco à disposição desse atendimento, eu coloco a vida de outras pessoas em risco. Eu preciso compreender que, principalmente agora, nesse momento tão sensível do nosso país, essa consciência ela é extremamente importante. Perfeito. E essa colocação que ela disse, porque muita gente só pensa assim, eu vou salvar a vida se eu estiver lá dentro do hospital atendendo, ou no CAIS, ou no CRAS. Não. Já cuidando de grande parte da população via essas tecnologias, esses grupos de WhatsApp, você já vai diminuir muito a possibilidade de alguém fazer uma coisa errada. Então, assim, pessoas com medo, eu já falei isso, com medo de utilizar tal remédio, porque começaram a falar que tal remédio, ou pessoas que vão utilizar tal coisa, e aí se você corta isso, você vai diminuindo a possibilidade de uma alteração comportamental inadequada. Então, a gente dá informação, manejo para que a pessoa tome a decisão. E se a gente diminui esse nível, e até a gente precisa parar de produzir muita informação. Agora tem hora que eu estou vendo que tem coisa demais, sabe, de psicólogos. Sabe? Então, assim, o tempo todo. Então, assim, se a gente controla e ajuda as pessoas assim, o que te relaxa? Eu perguntei isso para várias pessoas, muita gente conversando comigo, me fala o que te relaxa. Utiliza isso hoje como se fosse um remédio. Então, assim, eu sou doida, né? O que me relaxa é lavar a parede, quem me conhece sabe disso. Ontem era 11 horas da noite, a gente me ligando, eu tava lavando banheiro. Então, o que me relaxa é água. Passei um dia foi muito pesado e eu não tava dando conta. Então, assim, eu faço isso como remédio. Eu chego, eu quero só tomar banho e dormir, mas como remédio. Então, qual o cuidado? A gente tem que ter o cuidado conosco e orientando as outras pessoas a terem cuidado. Então, a primeira é lembrar as estratégias que nos fizeram relaxar antes. Então, você resgata com quem for, com as pessoas. Você não precisa estar atendendo. Você dá orientações básicas que são de psicoeducação para a família, para vizinho, para qualquer pessoa. Essas orientações básicas de psicoeducação
são essenciais para diminuir o estresse nesse momento. E 70% das pessoas com essas orientações básicas vão se sentir melhor e vão ter apoio. E aí, falando sobre o atendimento online, a Tatiana está perguntando aqui: o contrato deve ser feito mesmo com quem já é nosso cliente? Eu acredito que sim, Tatiana, porque você está mudando a modalidade de atendimento. E esse atendimento online, ele tem especificidades que você precisa contratar, né, que você precisa informar o seu paciente, que você precisa orientar, para saber, inclusive, se ele aceita essas condições desse atendimento e se ele está disposto e se ele tem condições de passar por esse tipo de atendimento, tá? Então, é muito importante que você faça esse contrato para o atendimento online por conta das especificidades do atendimento. Isso. E uma coisa, quem atende já sabe, você tem que treinar, e a Rivanara estava lembrando disso agora há pouco, você tem que treinar o seu paciente para o atendimento online. Isso é distinto. Porque muita gente pensa que é uma conversa de WhatsApp ou que vai conversar com você com WhatsApp o tempo todo. Então, o contrato é essencial, porque você vai garantir o horário de atendimento, por quanto tempo, que aplicativo vocês vão usar, e as primeiras sessões são de treinamento, em que você vai treinar o uso do microfone, o sigilo, aonde a pessoa está. Tem hora que tem gente que a pessoa naturaliza tudo e está no meio da família e não dá. E se ela vai utilizar o vídeo ou não, em que momento vai ser isso. Então, isso tudo precisa ficar bem enquadrado para que você não tenha problemas e para que seu paciente se proteja e não se coloque em risco. É isso mesmo. E, Onara, muitas pessoas estão questionando, inclusive a Patrícia, ela encaminhou aqui para a gente uma série de perguntas que as profissionais e profissionais de psicologia têm feito a ela, né, que é sobre as questões financeiras, sobre o atendimento voluntariado. O nosso código de ética, ele fala o seguinte, que não há impedimento na legislação profissional em prestar serviços psicológicos de forma voluntariada gratuita. Contudo, não deverá haver referências a valores na divulgação do serviço. Caso se trate de uma gratuidade, essa informação deverá ser disponibilizada individualmente. Ressalta-se ainda que os profissionais devem ter uma proposta de trabalho com início, meio e fim, e que garanta a gratuidade por todo o período da prestação de serviço. Salienta-se que deve haver um compromisso profissional estabelecido com os direitos e obrigações, como em qualquer outra situação da prática. Portanto, é necessário atentar aos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo e demais normativas do Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil. Então, destacam-se algumas questões, né, do artigo 1º do Código de Ética, e eu aconselho que vocês leiam o Código de Ética, principalmente o artigo 1º, que fala sobre o serviço voluntário, para que você tenha um respaldo e saiba prestar o serviço de forma ética. Nesse momento que a gente tem vivido, muito delicado, muitas vezes a gente entra no calor das emoções e fica ansioso por todo esse processo que a gente tem vivido e acaba cometendo, possivelmente pode acabar cometendo algumas infrações éticas. Então é muito importante que a gente tenha segurança naquilo que a gente está fazendo, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro. E aí a Patrícia ela faz outra colocação, que é o seguinte, eu vou pular um pouco a sua pergunta, Patrícia, porque eu tenho uma ordem aqui. Desculpa. Como ficam os atendimentos para os casos graves? Perdão, gente. 50 pessoas saíram da transmissão após Gente, desculpa, eu tentei fugir do microfone e não teve jeito, perdão. Vai lá, faz a pergunta. Ai, Deus, agora eu fiquei vermelho aqui. O humor tem que se manter. Então, como manter a saúde mental? A gente vai ter tudo, mas de vez em quando tá relaxado. Fala aí. Então, vamos lá. Como ficam os atendimentos para os casos graves? Ah, tá. Então, isso é delicadíssimo. Você é uma profissional que já atende presencialmente, está migrando, né, as pessoas para o online.
e está sempre verificando. E aí, em alguns casos graves, você vai ter que ver como vai ser, porque se você vê que está piorando, você precisa fazer o encaminhamento para que essa pessoa busque uma emergência psiquiátrica, aí você tem que ter informações disso. A cidade tem CAPS ou não? O CAPS está funcionando? Em que momento? Porque o CAPS é para funcionar. Então, assim, a gente já imagina que aqueles pacientes que já têm um histórico de uma fragilidade, uma vulnerabilidade, com tudo que está acontecendo, isso pode piorar. Não é só a quarentena e o isolamento. A quarentena e o isolamento vão afetar todos nós, em diferentes níveis, mas aquelas pessoas que já têm um histórico, isso vai ser pior. Então, esses casos graves tem que ter muito cuidado, porque em algum momento você vai ter que fazer esse encaminhamento para talvez uma emergência ou para um atendimento presencial em um outro espaço. Então, você tem que ficar muito atento e encerrar o atendimento se você precisar encaminhar para uma emergência, se for em outro município. Mas tudo com muito cuidado, você não vai abandonar a pessoa, mas você tem que deixar claro que essa pessoa precisa, sim, de mais cuidados, de uma complexidade que não se enquadra ali. Então, casos graves, fiquem muito atentos, não fiquem acompanhando, acreditando que só você vai dar conta. Então, assim, em algumas situações, a gente fica com muito medo daquelas pessoas que já tinham ideação e tentativas de suicídio, disso se agravar. Então, faça sempre um critério. Leia as orientações com relação ao Manual de Prevenção ao Suicídio, acompanhe quais são vários artigos científicos de indicadores de risco para qual grupo. Então, em epidemia, isso vai agudizar também. A gente imagina que entre 3% a 4% seriam aqueles casos mais graves que já estamos acompanhando. Então, você tem que ter uma atenção redobrada nesses casos. Uhum. Ionara, como devem ser realizados os atendimentos das pessoas em situação de crise? Tá. A crise já tem várias, né? Eu acho que a gente começou a falar. A crise de ansiedade. Você já tem que saber como fazer manejo de estresse. Eu já falei sobre isso. Como é que você vai tentar organizar, com quais técnicas você consegue utilizar pelo WhatsApp. Agora, a crise no sentido da tentativa suicida é a quebra de sigilo. Então, assim, há uma ideação, planejamento, a pessoa já tem os meios para fazer, ou mesmo é uma pessoa muito impulsiva, não passa pela ideação e você percebe o nível de angústia aumentando, você já precisa preparar para ver como vai ser feita a quebra de sigilo, e a nota técnica do Conselho de Psicologia sobre o suicídio te orienta como fazer isso. Então, leia tudo, se prepare, porque pode acontecer de você enfrentar muitos casos com as pessoas entrando numa crise ou de depressão, ou de ansiedade. Uma crise psicótica pode ser vista. A gente tem, assim, o pânico, os ataques de pânico podem reagudizar ou aparecer pela primeira vez. E algumas pessoas que já têm eu fico imaginando, esse eu não vi na literatura, mas vocês que estão ouvindo podem estar estudando, e alguém já fez pesquisa sobre isso, com os procedimentos de higienização. Algumas pessoas podem começar a desenvolver alguns transtornos também dessa ordem, da ansiedade ou do obsessivo compulsivo. Então, assim, eu preciso saber entre o que é cuidado e o que é um exagero que já provoca dano. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa numa situação de conflito em que a angústia dela estava vinculada a algumas coisas de segurança, mas ela limpava tanto as mãos com cloro que ela foi arrancando a pele dela e dos filhos. Então, esse seria um exemplo de como que você imaginar que é possível um exagero que já machuque, que aí se machucar a pele, aí que a pele fica exposta é pior. Então, eu preciso ver o que é cuidado, autocuidado, e o que é exagero, que já está causando alguma coisa mais grave, e eu preciso pedir a ajuda de outros especialistas. Pelo que eu vi até anteontem, pode me corrigir, Cândido, o Conselho de Medicina não tinha autorizado o atendimento online. Uma coisa importante, nós fomos um dos conselhos que fez primeiro isso há 2 anos atrás, e é autorizada apenas a orientação. Então, assim, se eu for encaminhar, eu preciso saber para quem eu vou encaminhar, onde, que tipo de serviço, se for o SUS, qual o pronto-socorro que está funcionando, é uma emergência psiquiátrica, porque a emergência psiquiátrica não vai parar por conta da pandemia.
Então, assim, os casos psiquiátricos, as pessoas vão continuar sofrendo e alguns casos vão agudizar. Então, eu preciso estar ciente do que está funcionando e onde. E se não estiver funcionando, nós, como da psicologia, já tem que denunciar. Olha, no meu município já fechou tal coisa, não tem ambulância. Ambulância não pega doido, só pega coronavírus. Então, peraí. Porque as pessoas vão continuar enlouquecendo e vão surtar e a gente precisa garantir o atendimento humanizado a elas. Uhum. Leonara, tem algumas perguntas aqui, eu vou voltar um pouquinho para ver se eu consigo acompanhar. Tem algumas pessoas perguntando quais são os aplicativos que podem ser utilizados para atendimento online. Né, você tem que utilizar um aplicativo que seja criptografado de ponta a ponta. O que significa? Que todos os dados eles vão ter os códigos deles lá, o psicólogo falando de tecnologia às vezes é meio difícil, mas eu vou tentar explicar do jeito que eu entendo. Os códigos deles vão ser modificados para que eles não sejam disponibilizados nas redes ou que não possam ser lidos por pessoas que não têm autorização. Né? É muito importante que você saiba qual é o aplicativo ou qual é o site que tem esse tipo de serviço. A outra pessoa está perguntando aqui como fica a questão outra pergunta também é a respeito do voluntariado, né? Como é que as pessoas vão fazer para poder realizar o serviço voluntariado, já que ela não pode divulgar. O trabalho voluntariado não é que você vai divulgar, olha, eu estou atendendo online como um serviço voluntário, né? Porque você não pode fazer esse tipo de publicação. Então, você vai para uma instituição, por exemplo, e nessa instituição você vai prestar o serviço voluntariado para as pessoas, ou para os profissionais daquela instituição, ou para os usuários daquela instituição, não é isso, não? Isso. Então, o voluntariado é porque eu vi que o conselho colocou bem específico que não pode ser tipo você começar a divulgar na internet que você está atendendo de graça. E não é isso, é que você sempre tenha um grupo ou uma instituição ou pessoas que essa instituição perpassaria por ela, eu tô entendendo isso. Porque não é para a gente começar tipo a livre concorrência, não é nada disso. O voluntariado tem o seu papel. E nesse momento, né, é um papel importante, mas precisa ser tudo muito bem organizado, porque senão vai começar uma guerra insana de ofertas, de questões antiéticas, e não é isso. A gente quer ajudar. Se você não sabe como, comece ajudando pelo básico, informações seguras, busque isso, compartilhe isso, você já vai estar ajudando muita gente, mais de 70% da população. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ionara, outra questão é que a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que versa sobre o atendimento online, ela permite o atendimento de pessoas, de crianças, adolescentes, adultos e idosos. No caso específico de crianças, como é que fica? Cândido, não faz pergunta. É o seguinte, o atendimento online, quando você vai entrar na plataforma e vai ler as recomendações, você tem que apresentar o estudo científico que garanta isso. Então, primeiro, eu já tenho que ter uma capacidade técnica para abordar crianças. Segundo, eu tenho que saber quais estudos científicos comprovaram que online eu posso utilizar determinadas técnicas ou abordagens. Se eu sou, vou chutar o nome, gente, né, qualquer. Se eu sou de uma abordagem, não sei, cognitivista. Se eu sou da cognitivista e eu trabalho alguns exercícios, algumas coisas, eu vou olhar se tem estudos que falam que se quando eu faço a migração para o atendimento online, isso é eficaz ou não. Então, tem muitos estudos, o problema é que muitos estão em inglês, mas são os estudos que vão embasar uma ou outra, não embasam tudo. E a maior parte do atendimento online são de técnicas mais dessa área, de treinamento, de uma coisa bem específica para a psicoterapia, mais nessa área, porque são as pessoas que mais estudam, são pessoas da área cognitiva e comportamental. Então, eu preciso ter estudos que embasam isso que eu vou fazer. Agora, a criança, as questões de sigilo, quando a gente estava criando, a gente fala, olha, vai ficar só entre nós. Como é que você vai garantir o sigilo se a gente fala para os pais que os pais têm que ter acesso ao celular e a tudo que é feito? Então, pode estar sendo tudo gravado e assistido. Então, como é que você vai garantir o sigilo disso? Minha orientação,
neste momento, grande parte das crianças, se os pais pedirem, faça alguma coisa que seja de atendimento junto aos pais, seja de orientação, de psicoterapia, porque o que a gente já sabe da teoria é que a criança ela vai seguir uma modelagem do que os pais estão reagindo. Então, o que que acontece? Tem crianças que vão ter a regressão. Então, tem crianças que eram seus pacientes, estavam melhorando e agora pioraram porque perderam a rotina da escola, perderam a possibilidade de encontrar com os amiguinhos e não conseguem entender essa clausura aqui, de ficar trancado. E aí, muitas crianças vão ter essa regressão de voltar a fazer xixi na cama, cocô, aumenta o comportamento de birra, aumenta a irritabilidade, então aumenta a agitação. Então, esse comportamento alterado que passa por aí, geralmente após desastres são esses, a gente sempre faz orientação aos pais de eles mesmos mostrarem calma, segurança e conversarem sobre o que aconteceu, tem acontecido e construírem juntos estratégias de como vão lidar com isso. Então, a minha sugestão, com base na literatura de desastres, é que se você já tem autorização ou vai pedir, já tem estudo na área, já leu sobre isso, como fazer esse manejo, que você privilegie o atendimento de orientação aos pais e trabalhar pais junto com crianças. E sempre avaliar as questões de sigilo com eles. Uhum. Ionara, tem outras perguntas que foram feitas aqui sobre... A Amanda está perguntando, né? Existe alguma especificidade legislativa para a área escolar? Né? É difícil, porque a gente está lidando com uma situação tão atípica e que talvez... Não sei, você consegue responder? Vamos lá, quem está perguntando? As amigas da escolar, quem que pediu? Me conta. Foi a Amanda Paiva. Ei, Amanda! Amanda, desde novinha, arranjando confusão. Amanda faz parte da Comissão de Psicologia Escolar, né, Amanda? Obrigado por nos acompanhar lá no Conselho, né? E, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, colocar um assunto estranho, dizer para as pessoas que as comissões do Conselho, elas são abertas para os estudantes e profissionais de psicologia, que é muito importante que a categoria esteja presente no Conselho, participando dessas comissões, porque fazem parte da construção da psicologia no Brasil e aqui no estado de Goiás. Tá. Cândido, volta lá. O atendimento online é para 4 situações. Volta lá, por favor, porque eu vou responder a Amanda com base naquilo. Tá. Os atendimentos online, eles são permitidos para 4 situações. São elas: consulta e atendimento psicológico, seleção de pessoal, utilização de instrumentos psicológicos com parecer favorável do SATEPSE e supervisão técnica. Então, nesse contexto, eu estou entendendo, o atendimento escolar seria, talvez, não esse atendimento psicoterápico, mas mais orientações a professores e alunos. Eu estou entendendo que é isso, Amanda. Se eu estiver enganada, você me fala. Então, nesse sentido, o que precisaria? Tem estudos, sim, de acompanhamento, principalmente em escolas depois do que houve dos ataques violentos em outros países, né? Mas eram mais presenciais. Então, nesse momento que a escola está fechada, a gente tem um problema grande, que é grande parte das crianças, elas melhoram durante uma epidemia ou um desastre ou após o desastre, elas melhoram com a retomada da rotina. Tanto é que toda vez que tem desastre, a gente chega lá e fala assim, não, tira a escola e vamos colocar o abrigamento aqui. A gente pede, pelo amor de Deus, deixa a escola, porque a escola é um espaço protegido para que essa criança volte à rotina e ao voltar para a rotina, ela começa a ter o controle da ansiedade e de tudo que está afetando. Então, nesse momento em que a gente está sem escola, Amanda, a escola era um pilar para a gente, para lidar com esse estresse. Então, a orientação que eu daria para os psicólogos escolares tentarem garantir ao máximo como que essas turmas vão continuar a existir de forma virtual, em que vocês vão continuar as atividades de rotina, e como psicóloga escolar, que você tenha momentos para fazer junto com essas turmas também, em salas virtuais, o que você fazia dentro da escola. Então, sobre a epidemia, a depender da idade, a gente viu vários jogos, atividades educativas que são feitas
E aí o atendimento e orientação é tanto para a criança lá, que é para o manejo de como a atenção dela está sendo afetada, porque vai ficar afetada em função do que ela está vivendo do isolamento. Então, acho que tem muitas atividades, jogos lúdicos e conversar sobre o que está acontecendo. A criança precisa ter a certeza que você sabe do que está acontecendo, você precisa expressar que você também está sentindo, falar como é que você está lidando e aceitar da criança que realmente ela está mais agitada, com certeza dar orientação aos pais para não utilizar bater, porque eu vi 2 relatos já agora eu não lembro se foi estudo, que eu li tanta coisa essa semana, do aumento da violência doméstica na China, acho que foi um estudo que eu vi. Então, assim, o manejo e o acompanhamento para que a gente saiba como as crianças estão ficando em casa é essencial. E a gente sabe também da violência sexual, isso é outra coisa agravante. Então, a gente precisa observar a alteração de comportamento das crianças e quem está em escola consegue perceber, a escola é uma parceira grande nossa da rede para perceber isso. E uma coisa grave, em desastre, a gente pensa assim, não, tudo de ruim aconteceu, agora vai ficar tudo bem? Não, a violência sexual aumenta após um desastre. Ela aumenta nos campos de refugiados, nos abrigamentos, e nessa situação de epidemia nova, pode ser que vá aparecer. Então, a gente já teria, por exemplo, nesse momento, crianças sendo vítimas de abuso em casa, porque geralmente é intrafamiliar, e com desastre isso vai continuar ou aumentar. Então, é importantíssimo o olhar atento de vocês para essas situações, porque na hora que for identificado, você precisa saber o telefone do Conselho Tutelar, acionar o conselho, o juizado, fazer quebra de sigilo e aí a nota técnica sobre violência que o CRP09 também tem, pode te amparar. Uhum. Ionara, tem mais alguma questão que você queria acrescentar, dizer sobre o atendimento online ou sobre o momento que a gente está vivenciando hoje no Brasil? Eu acho que uma coisa importantíssima é estudar. A palavra de ordem é: eu preciso estudar como fazer isso de uma maneira ética e que eu vá produzir mais cuidado e não produza dano de forma alguma. Estudar e entender o que está acontecendo, nos solidarizar e apoiar os profissionais que estão com muito medo e receio, estão lá na frente e precisam do nosso apoio. Então, eu estou entendendo, acho que algumas pessoas já falaram para a gente, né, que aumentou a demanda para o atendimento. Tem profissionais que estão sofrendo muito, porque o medo não é só de ir trabalhar, mas contaminar aquelas pessoas queridas que estão em casa. Então, como a gente pode estudar isso, estudar manejo de ansiedade, aplicar da forma como for, de uma forma ética e técnica, para que essas pessoas consigam entender. Se eu continuo nas equipes, que eu construo estratégias de equipe que sejam importantes para que a gente se cuide. Então, é um momento em que, seja virtualmente, ou nós que vamos para continuar no campo presencialmente, a psicologia seja bem ética, cuidadosa e que as pessoas percebem que é um momento de desastre, que a gente também é humano e se emociona. A Aline estava rindo, você adora o psicólogo que se emociona, a gente se emociona, mas a gente está lá para cuidar um do outro e a gente vai lembrar disso. A gente vai lembrar as equipes. Na hora que alguém começar a gritar, ficar desesperado, a gente lembra, peraí que a gente vai dar conta. E eu acho que é isso. Seja virtualmente ou presencialmente, a gente tem um papel fundamental agora e a gente vai colocar o drive, tem muito texto, estuda muito. Então, quem já está isolado e pode fazer isso, estuda muito para poder ofertar. E se for fazer o atendimento online, o Cano já falou, entra no site e faz a inscrição. Uhum. Ionara, eu estava olhando as horas aqui e tô pensando, não, me dei conta de que tem quase 12 horas que a gente está conversando sobre esse assunto, né? Porque desde de manhã eu comecei a te perturbar e indagar sobre várias questões. No meio da faxina, né? Indagar sobre várias questões relacionadas ao atendimento online. E, assim, o Conselho Regional de Psicologia, ele pediu esse auxílio seu porque a gente tem confiança no seu trabalho, na sua capacidade técnica, no seu conhecimento, e porque você é uma psicóloga referência nessa área, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente sabe disso, e a gente poder contar com você nesse momento, eu tenho certeza que, assim, em relação inclusive a outros conselhos, a gente está no lucro, né, se a gente pudesse pensar dessa maneira. Mais uma vez eu te agradeço pelo acolhimento, pela disponibilidade de sempre.
Desculpa, é só o que eu acabei de ver da Vivian Figueiredo, que ela perguntou assim: a gente pode dar diretriz ou orientações sem ser cadastrado? Poderiam chamar isso de acolhimento e escuta? Eu estou entendendo o que ela está dizendo, principalmente em serviços públicos. Serviços públicos, e isso vai ser um problema, Cândido. Serviços públicos, as pessoas vão precisar monitorar. Elas vão precisar monitorar. Então, eu não tenho mais o CAPS ou o grupo de pais, e eu preciso monitorar para ver como eles estão. O monitoramento. Não é escuta psicológica, o monitoramento é uma estratégia de cuidado, de atenção, em que você vai ver como é que a pessoa está, se ela está fazendo, dar orientações básicas sobre higiene, segurança, fazer um checklist como é que ela está e pronto, você vai monitorar e se colocar à disposição para o atendimento presencial. Entendeu, Cândido? Assim, você acha que ficou claro? Então, o monitoramento, Sim. que é isso que as equipes vão fazer, não é o atendimento online. No atendimento online, você precisa estar cadastrado. E aí, como é que você vai cadastrar e utilizar um computador de serviço público? Você não pode fazer isso, porque tem quebra de sigilo. Então, foi importante a pergunta dela, que muita gente que é de CAPS, alguma coisa, pensou, não, então eu vou fazer e vou utilizar o computador. Se é um computador público, jamais. Você tem que utilizar o que é seu, que você tem a senha. Então, olha Porque isso. você tem a segurança, né, das informações, elas não vão... E eu tô entendendo, assim, eu queria agradecer, assim, tanta gente conectada, deu quase 200 pessoas, né? E agradecer... Não, na verdade, tinha 220 pessoas. Nossa, assim, agradecer muito a cada pessoa que está se solidarizando. A gente não está falando de trabalho voluntário, a gente está falando de você. Em qualquer lugar que você esteja, você já pode ser um fator de mudança. A epidemia, ela vai piorar daqui a alguns dias, mas depois ela vai passar. Os sentimentos intensos que a gente vai ter, a gente pode manejar esses sentimentos e manejar dos outros. E eu confio que 220 pessoas que estiveram aqui já fazem a diferença. Eu fico muito agradecida pela oportunidade, Cândido. É isso mesmo, Ionara. E mais uma vez a gente agradece. Tem algumas perguntas que as pessoas estão fazendo aqui que são relacionadas à gestão, né? Então eu vou ficar mais um tempo aqui nessa live para explicar algumas questões de ordem operacional sobre o Conselho. Eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para poder dizer para as pessoas como o Conselho está funcionando, o que a gente tem feito para acolher as demandas. Então, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez e expresso aqui o meu mais profundo carinho e admiração pelo seu trabalho e pela pessoa que você é também. Obrigada por... A gente espera passar isso para a gente dar beijinhos em todos vocês. A gente vai fazer um grande lanche, abraço comunitário na hora que puder, porque vai ser tanto tempo sem abraçar, mas vai dar certo. A gente vai superar isso tudo e a gente vai sair mais forte. Um beijo para vocês. Obrigado, Ionara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Como eu saio? Acho que eu vou te tirar aqui. Acho que eu consigo te tirar. Deixa eu ver. Tô tentando sair. Tchau. Fiquei com medo aqui de encerrar a live sem antes conseguir responder algumas perguntas que foram feitas. Deixa eu só voltar aqui. O Fabiano fez uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder um pouquinho algumas questões que vocês estão levantando, né? O Fabiano está perguntando: quais as medidas econômicas adotadas pelo CRP para amenizar o impacto financeiro do profissional de psicologia neste momento? Apesar dos serviços não terem sido suspensos, a redução dos pacientes é. De fato, Fabiano, a gente tem aí um impacto de ordem econômica, não só dentro da psicologia, mas em todas as áreas, em todos os segmentos. E o Conselho Regional de Psicologia ele se sensibiliza com a situação da psicóloga e do psicólogo aqui no Conselho, na região de Goiás. E nós já estamos estudando o que pode ser feito sobre a anuidade de 2020. Eu não consigo te dar ainda uma resposta definitiva sobre o que será feito, mas eu te garanto que nós já estamos atentos a essa questão, tá bom? Tem uma pessoa, a Maia, está perguntando: posso fazer a propaganda dessa live no meu Instagram para outros colegas assistirem? Nós vamos tentar deixar disponível esse material tanto no Facebook quanto no YouTube e também aqui pelo IGTV, tá? Perfeito, sou coordenadora cognitiva. Aí tem alguém que está com alguma dificuldade sobre senha incorreta no site, você vai ter que pedir para recuperar a sua senha.
o atendimento de menor de idade, você precisa da autorização dos pais, dos responsáveis para esse atendimento. Você, deixa eu ver o que mais. Gente, se eu perdi alguma pergunta, pode fazer de novo, tá? Deixa eu ver aqui, chegando até o final, peraí. Peraí, deixa eu ver. Tô tentando ler, gente, muita coisa. Gente, se vocês quiserem refazer as perguntas, sim, no site do CRP tem todas as orientações sobre atendimento online e no site do CRP também tem todas as orientações necessárias para a realização do cadastro, tá bom? Tem algumas pessoas perguntando se pode continuar o atendimento presencial. Gente, até o momento não há nenhuma determinação do governo federal, nem do governo estadual, nem da Prefeitura de Goiânia que impeça o atendimento presencial. Mas desde que você saiba todos as medidas de segurança para a realização desse atendimento. Então, você precisa, antes de começar a atuar, se dar conta de que todas as medidas de biossegurança foram tomadas. O conselho hoje ele não está atendendo presencialmente, mas a gente está atendendo via telefone, via e-mail e via WhatsApp. Nós disponibilizamos 2 canais de WhatsApp. Infelizmente, a gente não consegue atender todas as pessoas de forma imediata, mas a gente pede para vocês um prazo. Né? Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente precisa da resposta na hora, mas nós não temos hoje condição de responder o grande volume de pessoas querendo informação sobre o conselho de forma instantânea, mas a gente tem tentado responder a todas as perguntas que estão sendo feitas, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Outra questão, gente, que a Patrícia perguntou aqui, Patrícia, eu vou falar agora sobre a outra questão que você me perguntou, tá? O que o Conselho vai fazer sobre os convênios que não vão dar repasse para o atendimento online? Patrícia, essa situação ela é uma situação extremamente atípica. O Conselho, ele a princípio, não tem legalidade sobre as questões contratuais entre os profissionais de psicologia e as instituições. Né? A gente pode, enquanto Conselho, tentar encaminhar um documento às instituições de planos de saúde, ver e tentar viabilizar uma negociação. Mas esse tipo de atividade efetivamente seria de um sindicato que, infelizmente, nós não temos ativo aqui no estado de Goiás. O Conselho vai dar algum tipo de orientação prática para os atendimentos online? Não é função do Conselho ensinar o profissional a atuar. Né? Nós não somos uma instituição de formação, nós somos uma instituição de orientação no que se refere à ética. Então, o Conselho Regional de Psicologia ele está disponível para orientar o profissional no que se refere à ética da atuação profissional. Como proceder para engajar os pacientes para a migração para o online? Eu vejo que a confiança do paciente no atendimento online, ela vai vir do estudo do profissional, da capacitação desse profissional, da confiança que essa pessoa vai ter no profissional. Então, é preciso que a pessoa esteja capacitada e habilitada para esse tipo de atividade, para que a pessoa se sinta tranquila para migrar para esse tipo de atendimento. Deixa eu ver se sai mais alguma pergunta, desculpa. Na verdade, tem uma psicóloga que chama Carolina Santos, está dizendo que tem alguns conselhos que suspenderam a anuidade. A suspensão da anuidade não significa anistia, eles não vão deixar de receber, eles simplesmente adiaram o prazo de pagamento, tá? Então, a gente ainda não sabe como vai proceder em relação à anuidade de 2020, mas, como eu disse anteriormente, nós estamos estudando o que pode ser viabilizado.
O prazo de entrega de documentos de concurso de prova de título será prorrogado. Todos os prazos do Conselho foram prorrogados. Depois vocês podem acessar o nosso site para ter mais informações sobre isso. Gente, algumas pessoas estão perguntando sobre os materiais sugeridos pela Leonara. Aqui no nossos stories, nós vamos deixar os links pelos stories, vocês vão poder acessar por aqui. E também nós vamos publicar no nosso site, tá bom? Cristine está falando, me lembrando para falar sobre a CIP. Infelizmente, nós não vamos poder entregar a CIP presencialmente, mas nós vamos emitir a CIP e, após a emissão dessa CIP, a gente consegue emitir também uma certidão negativa desse profissional, que será encaminhada por e-mail e terá validade de 30 dias. E se por um acaso o período se estender, além desses 30 dias, o próprio profissional pode atualizar essa certidão negativa através do site do Conselho. O evento do Seminário de Políticas Públicas será adiado. Infelizmente, a gente não pode mais realizar esse evento nesse semestre, né? E aí, por segurança, nós vamos realizá-lo no segundo semestre e a gente espera que ocorra tudo bem até lá. Como funciona a autorização do menor de idade no atendimento online? Meidiana, você precisa ter a autorização dos responsáveis dessa pessoa, desse menor, né? Então, você tem que encaminhar para essa pessoa um arquivo, essa pessoa vai imprimir esse material, vai assinar e enviar para você, te dando a autorização desse material. Tem mais alguma dúvida, gente, que vocês gostariam que eu tentasse responder? Bom, vejo que talvez a gente já tenha esgotado os assuntos por hoje. Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, né? O Conselho, ele está estudando sempre maneiras de melhorar o nosso atendimento. A gente sabe que, às vezes, o atendimento não é o que vocês merecem, mas a gente tem construído estratégias para melhorar esses atendimentos. Então, a gente pede só um pouquinho mais de calma, de paciência. Eu sei que, às vezes, é difícil, mas é também do nosso desejo que vocês sejam atendidos da melhor forma possível. O Fabiano está perguntando sobre o concurso da UFG. Fabiano, essa resposta também já foi publicada no nosso site, tá? A gente teve um parecer favorável sobre esse processo. E nós vamos deixar a live disponível, nós vamos tentar baixar esse conteúdo para postar também no YouTube e para que vocês possam assistir quantas vezes precisarem. Gente, eu fico muito assim, feliz com a acolhida de vocês, tá? Muito obrigado. Um abraço e sucesso e força. Até lá. Tchau, tchau.